Meus futuros doutores, minhas futuras doutoras, eu vou passar na OAB e você vai passar também, junto com a gente. Deu tempo ali de tomar uma aguinha rapidinho, pegar um comercial rapidinho. Então vamos voltar para a gente continuar a nossa revisão. Aqui é aprovação em massa na nossa tela. Vamos lá. Olha, então quer dizer que no final do bloco passado eu comecei comentando com vocês a retroatividade não pode cobrar ao passado e a anual não pode cobrar nesse ano. Mas em que contexto a emenda constitucional número 42 instituiu mais uma anterioridade, Rafael? Por qual motivo? Gente, se eu modificar aqui a data, vê que coisa interessante eu vou encontrar. Vê bem, suponhamos então que o tributo não fosse criado no dia 2 de fevereiro de 2015, mas sim no final desse ano, 2 de dezembro. Não pode cobrar o passado, tudo bem. Não pode cobrar nesse ano, tudo bem. Pela mera anterioridade da linha B, ele já poderia ser cobrado a partir de 1º de janeiro. Mas eu te pergunto, entre 2 de dezembro e 1º de janeiro, houve um período hábil para que o sujeito adequasse o orçamento familiar e tivesse, de fato, respeitada a segurança jurídica? Houve realmente uma não surpresa? Ou, na verdade, não houve efeito algum? Pois se o tributo está sendo cobrado já em 1º de janeiro, ele já teria que pagar. Então vejam que a anterioridade anual por si só não estava resolvendo a situação quando o tributo fosse criado ou majorado no final do ano. Por isso que nessa rara emenda à Constituição para beneficiar, veio então a anterioridade nonagesimal. E o que é que ela determina, a anterioridade nonagesimal? Ela vai determinar simplesmente o seguinte: além de respeitar a anual, dessa mesma data aqui da publicação, também vamos contar 90 dias. 90 dias, pelo menos, para que o sujeito possa então ter início o dever de pagar o tributo. Ora, nós teríamos ali, respeitando os anos bissextos e tudo mais, nós teríamos ali como regra o dia 2 de março de 2016. Ah, agora sim, ele teve pelo menos alguns dias ali garantidos ali para adequar o orçamento. Por isso que veio a chamada anterioridade nonagesimal. Gente, agora dá uma olhadinha aqui para mim. Olha, eu geralmente costumo avisar os meus alunos o seguinte: exame de ordem de primeira fase da OAB, possa ser que eles cobrem essas regras, tudo bem. Mas cá para nós, gente, geralmente o exame de ordem vai cobrar as exceções a esse princípio. Porque existem exceções, a anterioridade anual e também a nonagesimal. Presta atenção para que a gente não possa errar isso para a prova. Quem faz segunda fase da OAB em tributário não vê grandes dificuldades nas exceções porque você vai com a Constituição nas mãos. Então surgiu dúvida, abre lá, tá tranquilo. Minha preocupação é sempre com vocês que estão aí se preparando para a primeira fase da OAB. Porque além de ter que administrar um universo de direitos na cabeça, ainda tem que levar essas exceções também na cachola, na cabeça. Então, gente, infelizmente, é assim que funciona a primeira fase da OAB, você vai ter que levar essas exceções na cabeça. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um outro quadrinho. E para você não se preocupar tanto com ele, o que é que você faz? Tatua no outro braço. Procura outro tatuador, ou mesmo que fez a outra tatuagem, e bota nesse braço aqui, ó. Nem que você vá tatuar até o pescoço para a hora da prova. O que interessa é que você passe nessa primeira fase, tá certo? Então o que é que eu vou fazer aqui? Um quadrinho com as exceções tanto da anual quanto da nonagesimal. Fechou? Na nossa tela? Olha, então vamos falar aqui sobre as exceções também de maneira bem objetiva. Primeiro, as exceções à anterioridade anual. Em seguida, as exceções, gente, cuidado, viu? Isso aqui é o que não se aplica, são exceções. A anterioridade nonagesimal. Para começar, o que é que nós vamos encontrar aqui? Nós vamos encontrar os empréstimos compulsórios. Os empréstimos compulsórios. A gente até já comentou sobre isso, mas cuidado. Apenas de calamidade e de guerra. Apenas de calamidade e de guerra. Mesma situação aqui também. Também será exceção anual. Empréstimos compulsórios para calamidade ou para situação de guerra. Calamidade ou guerra, tá bem? Calamidade ou guerra. Me perdoem aí a letra horrível, né? Perdoem a letra horrível. Segunda exceção que nós vamos encontrar. Nós vamos encontrar o I, o IE, o IOF, o II, o IE, IOF. Rafael, que buraco negro é esse aí que você deixou? Gente, marca aqui, ó. O IPI vai ser exceção anual,
mas ele é substituído pelo imposto de renda quanto à exceção nonagesimal, tá bem? O IPI só é exceção anual. Gente, se eu digo que o IPI só é exceção anual, é porque ele o quê? Respeita a nonagesimal. IPI criou, majorou, tem que respeitar 90 dias. Ele não é exceção à noventena. Ele só é exceção anual. Por exemplo, se o IPI for modificado aqui, ó, em 2015, ainda que no começo do ano, 2 de janeiro, por exemplo, de fevereiro, por exemplo, ele só precisa respeitar 90 dias. Não precisa passar para o próximo ano, não. Ele pode ser cobrado ainda em 2015, tá? Dando sequência, o que mais nós encontramos aqui? Ora, terceira situação aqui, terceira daqui, o imposto extraordinário de guerra. Imposto extraordinário de guerra. Como a quarta situação aqui, a quinta e a sexta, essas próximas aqui, não vão se repetir no lado de lá, não. Aqui nós vamos encontrar as chamadas contribuições residuais. Nós vamos encontrar aqui a CID e o ICMS, ambos combustíveis. CID e ICMS combustíveis. Já do lado de cá nós vamos encontrar, presta atenção, é base de cálculo. Isso aqui é base de cálculo. De que, Rafael? A base de cálculo do IPVA e do IPTU. Apenas a base de cálculo. Apenas a base de cálculo. Fechado? Então, gente, essas são as exceções de maneira bem prática, bem objetiva, que vocês vão ter que levar para um tatuador de confiança e tatuar isso aí no peito, no braço, na batata da perna, mas vai ter que fazer uma tatuagem disso, tá? Claro, não faça uma tatuagem com essa letra horrível minha, tá? Faça uma tatuagem com a letra bonitinha, beleza? Olha, acreditem, com isso aqui a gente já consegue responder mais uma questão do nosso material. Vamos nessa. Terceiro exame de ordem, FGV, visando fomentar a indústria brasileira, uma nova lei, publicada em 18 de fevereiro de 2010, majorou, ela o que, gente? Majorou a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, bem como majorou a alíquota do Imposto sobre Exportação, o IE. A partir de que data a nova alíquota poderá ser exigida para o IPI e para o IE? Gente, o IE a gente já viu, olha, é exceção a ambas as anterioridades, ó, volta ali na nossa tatuagem. Olha, o IE é exceção aqui e a exceção aqui. Se ele não respeita nem o ano e nem 90 dias, ele pode ser cobrado business, imediato, ligeiro, rápido. Vai ser cobrado ligeirinho porque precisa proteger o mercado. Então, imposto de exportação, respeita logo. Agora, no tocante a ele, o IPI, eu havia até feito destaque com vocês, né? Pode ser cobrado no mesmo ano? Pode, mas ele vai ter que respeitar 90 dias. Por isso, para o IPI ele respeita 90 dias. Letra A fala assim, ó, ambos vão ser cobrados imediatamente. Não, só o imposto de exportação. B, no exercício financeiro seguinte para ambos, ou seja, ambos respeitam o anual também. A gente sabe que ambos são exceção, tanto o IPI como o IE. Letra C, 90 dias após a publicação para o IPI, perfeito, pois o IPI não é exceção à noventena, e imediatamente para o IE, perfeito, pois o IE é exceção a ambas as anterioridades. Portanto, a alternativa letra C. E também nós temos a letra D, está errada porque diz 90 dias após o exercício financeiro seguinte para o IPI. Gente, cuidado, viu? A noventena, ela não incide a partir do exercício seguinte, não. Não é primeiro a regra anual e da anual conta a nonagesimal. Não, isso aqui não. Ambas contam da mesma data da publicação. Então a noventena também vem daqui, ó. Aqui é que existem os 90 dias. E no exercício financeiro seguinte para o IE. Não, o IE, ele é exceção. Portanto, a alternativa letra C. Só para dizer, deixar bem claro aqui para vocês, gente, essas exceções aqui, ó, boa parte delas você vai encontrar aqui, no artigo 150. Artigo 150, parágrafo 1º da Constituição. Artigo 150, parágrafo 1º da Constituição Federal, ok? Então, essa resposta, por exemplo, dessa nossa questão, estaria elencada aí nesse artigo 150, parágrafo 1º.
Terminamos as limitações? Não, ainda não, gente. Como tal, eu vou precisar aqui mais uma vez fazer uma pequena limpeza aqui da nossa tela, tá? Então observem, a gente já falou o quê? Já falamos sobre o princípio da isonomia, princípio da legalidade, já falamos sobre o princípio da segurança jurídica e então determinamos que existem as exceções a esse princípio da isonomia. O próximo princípio que nós temos que observar aí é o chamado princípio que veda o confisco. Princípio da vedação ao confisco. Ora, tributo não pode ter esse efeito confiscatório. O tributo não pode ter efeito confiscatório. Essa previsão você encontra lá no artigo 150, inciso 4º da Constituição Federal. Princípio que veda o confisco. Então, o tributo não pode ter efeito confiscatório. Também encontramos o princípio da liberdade de locomoção, ou liberdade de tráfego, também determinada no inciso 5º da Constituição Federal. Princípio da liberdade de locomoção ou liberdade de tráfego de pessoas. Cuidado, não é liberdade de tráfico não, viu gente? É tráfico de entorpecentes não, é de locomoção das pessoas. O tributo não pode ser usado como forma de limitar. Só uma observação que eu quero que vocês atentem quanto a esse princípio da locomoção. Dá uma olhada aqui para mim. Recentemente, em meados aí de 2013, durante a Copa do Mundo, né? Que estava todo mundo aí muito feliz, o Supremo Tribunal Federal trouxe um importantíssimo julgado que determinou a inexistência de pedágio tributo. Como assim? Se você for nesse inciso 5º aí, você vai encontrar a ideia de que o tributo não pode ser usado como forma de limitar a locomoção. O tributo não pode ser usado para limitar. Mas ele trazia uma ressalvada a cobrança de pedágio pela manutenção das vias realizadas pelo poder público, trazendo a sensação inicial de que existiria pedágio particular, lá do direito administrativo, concessão ou permissão de serviço público, e existiria o pedágio poder público, pedágio tributo, pedágio taxa. Hoje não existe mais, tá? O Supremo Tribunal Federal hoje já determinou que pedágio somente tem característica de direito administrativo, preço público, tarifa. Pedágio não é tributo, pedágio não é tributo. Por isso, o dispositivo diz que o tributo não pode ser usado como forma de limitar a locomoção, não comporta exceções, porque o que ele trazia como exceção não é tributo. Se não é tributo, não seria exceção a essa regra. Tranquilo, gente? Então, com isso aí, nós fechamos os primeiros princípios do artigo 150. Se você está com o artigo 150 nas mãos, você vai perceber que eu pulei o inciso 6º. Vamos começar agora o artigo 151. Por quê? Porque o inciso 6 vai falar das imunidades. Daqui a pouquinho eu volto para falar dele com vocês. Fechado? Vamos lá na nossa tela? Olha, vamos falar agora sobre o artigo 151. Gente, esse artigo 151 vai falar de princípios oponíveis à União. Ele veda a União. A União não pode. Aí ele traz ali 3 incisos. Gente, determina o primeiro, chamado princípio da uniformidade geográfica da tributação. Me permitam uma abreviatura aí, porque a gente já está sem espaço. Princípio da uniformidade geográfica da tributação. A União deve tributar em todo o território nacional da mesma forma. Os tributos federais devem ser tributados da mesma maneira. Não é possível realizar a distinção do IPI, que vai ser pago em São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Minas Gerais, para Pernambuco, para Alagoas. Não pode ser feito esse tipo de discriminação. Não é possível. Mas há sim uma única exceção. O próprio artigo 151, no inciso 1º, fala na ideia que envolve ali desenvolvimento de uma determinada região. Olha aqui para mim. Quando for necessário desenvolver uma região, seria assim possível realizar a tributação federal diferenciada. Mas isso só pode ser encarado como exceção quando a prova designar. Se a prova falar que a União está usando tributação diferenciada para desenvolver uma região, aí beleza. Se ele não fala nada sobre desenvolver uniformemente região, não pode a União realizar tributação diferenciada entre estados ou mesmo município e o Distrito Federal. No inciso 151, inciso 2º, você já encontra ali a União, que tem o poder de tributar a renda, ela não pode realizar discriminação para tributar a renda de servidores públicos do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, de maneira mais pesada do que aquela tributa para seus servidores federais. Deve ser a mesma tributação da renda. Da mesma forma também, quando foram as dívidas, títulos da dívida pública, né, a dívida pública federal. Nesse contexto, entendam, a União não pode, por exemplo, no título da dívida pública, querer tributar de maneira mais ferrenha o que se refere a estados, DF e municípios do que o que ela tributa para ela. Não pode. No máximo, ela vai ter que tributar da mesma forma. No inciso 3º, ele fala da vedação às isenções heterônomas. Como assim?
Gente, quem é que tem poder de conceder uma isenção tributária? Quem tem a competência para criar o tributo, óbvio. Como assim? Ora, se eu digo que o Estado da Paraíba tem sua lei de IPVA, quem pode conceder a isenção de IPVA é o Estado da Paraíba. Se eu digo que o município de São Paulo tem a competência para instituir IPTU, o município de São Paulo é que também tem a competência para dar a isenção. O que esse dispositivo visa é evitar que a União queira se sobrepor, ferir o Pacto Federativo, a autonomia dos entes e querer conceder isenção de tributo que não é de sua competência, mas sim de competência alheia. Isso não pode. A União não pode conceder isenção de um tributo que não é de competência dela. A União que concede isenção dos tributos seus e não dos outros entes. Mas cuidado com isso, tá? Por quê? Segundo a própria Constituição Federal, nós encontramos que ISS, que é do município, e exportação, Lei Complementar Federal, União, pode dar a isenção. ICMS e exportação, a Lei Complementar Federal, União, poderá dar a isenção. Então, ISS, ICMS, para fora do país, pode a União conceder a isenção. Hoje é difícil para fins de ICMS porque tudo está alcançado pela imunidade, a regra mais forte. Mas entendam, ISS, ICMS, a União poderia conceder. Além disso, tratados e convenções internacionais. Como assim? Se a nossa presidenta Dilma Rousseff for lá fora e com os países no vetor internacional, né? Como por exemplo agora, estamos diante aí de reuniões junto à América do Sul, nesse contexto aí, os países americanos melhor, não é só a América do Sul não, né? Todos os países do continente americano. Então nesse contexto aí, se lá for deliberado entre os países que vai existir algum tipo de benefício tributário para um tributo aqui nosso, municipal ou estadual, Dilma pode sim lá fora conceder a isenção desse tributo. Aí você me pergunta, mas Rafael, não seria a União conceder isenção de um tributo de competência do Estado, do município, do DF? Seria. Mas nesse caso a União não está agindo como pessoa jurídica de direito público interno. Nesse caso, Dilma seria apenas chefe de governo, então ela não poderia. Mas quando Dilma vai lá fora, ela está representando a União, pessoa jurídica de direito público externo. E como tal, ela passa de chefe de governo a ser chefe de Estado. E como tal, ela fala em nome de toda a soberania nacional. Ela tem sim esse poder de ir lá fora e conceder esse tipo de isenção. Beleza? Então cuidado com essas situações pontuais. Para a gente fechar os princípios, observa o artigo 152. Ele fala então que não seria possível realizar discriminação entre a procedência e o destino de produtos, entre Estado, DF e municípios. Presta atenção, é mais técnica essa parte, mas presta atenção. O artigo 152 só é oponível para Estado, DF e município. União, tá fora. As vedações da União é no 151. No 152, eu falo em vedação para Estado, DF e município. Fechado? Não podem fazer discriminação querendo só aceitar a mercadoria de um Estado, de um município. Não, isso não pode. Se temos hoje um pacto federativo, a mercadoria pode circular em todos os municípios, em todos os estados, ser vendido para qualquer lugar. Não pode ser feito bloqueios econômicos considerando a origem. Quase uma xenofobia. Isso não pode, tá certo? Para fins de direito tributário, não. Fechamos assim os princípios. Mas vamos ver aí no nosso material se temos mais alguma questão sobre princípios antes de entrarmos em imunidade. Na tela? Olha, nossa questão aqui já foi respondida sobre as anterioridades. Vamos para a próxima questão. Pronto, uma questãozinha muito boa aí. FGV, segundo exame de ordem. Considere a seguinte situação hipotética. Lei federal fixou alíquotas aplicáveis ao ITR. Beleza, hein? Tributo federal, legalidade, tudo certinho. E estabeleceu que a alíquota relativas aos imóveis rurais situados no Rio de Janeiro seria de 5%. E a relativas aos demais estados do Sudeste, 7%. Ora, como assim? Benefício só para Rio de Janeiro? Em detrimento de outros? Tal enunciado viola o princípio constitucional. Gente, quem estabelece ITR? União. Segundo o princípio da uniformidade geográfica da tributação, ela tem que usar o mesmo ITR para qualquer lugar do Brasil. Ela só poderia realizar discriminação quando fosse para desenvolver uniformemente uma região. Se ela não está desenvolvendo uniformemente a região, ela tem que tributar da mesma forma. Isso aqui não é possível. Só seria possível se o Rio de Janeiro precisasse. E a questão tinha que deixar isso claro. Se precisasse de desenvolvimento. Mas a questão não disse, ao contrário, ela já disse, ó, viola o princípio normativo. Vamos às alternativas. Letra A. Viola o princípio constitucional da uniformidade geográfica da tributação. É a nossa alternativa, né? Viola realmente esse princípio, cuja previsão dele você encontra no artigo 151, inciso 1º. 151, inciso 1º da nossa Constituição Federal. Letra B. Legalidade tributária.
Gente, fere a legalidade tributária? Não, ele veio por lei, ó. Então não fere a legalidade tributária. Liberdade de tráfego? Também não. Ora, seria usar o tributo como forma de limitar a locomoção. Aqui não tem nada a ver com isso. E letra D, da não diferenciação tributária entre a procedência e destino do produto. Isso aqui não é oponível à União. Isso aqui é oponível para Estado, DF e municípios. E isso aqui é a redação do artigo 152, só é oponível para DF, Estados e municípios. A alternativa, portanto, ficaria realmente na letra A de amor, artigo 151, inciso 1º da nossa Constituição Federal. Vamos aí então à nossa próxima questão. Terceiro exame de ordem, a imunidade recíproca impede que... vamos falar sobre imunidades tributárias. Gente, havia dito a vocês que dentre essas limitações ao poder de tributar, nós vamos encontrar, além dos princípios, também as imunidades tributárias. Cuidado! As imunidades tributárias seriam uma não incidência constitucionalmente qualificada. Então, se eu me refiro a não incidência constitucionalmente qualificada, quem é que está retirando a competência? A própria Constituição Federal. Por isso, aquele velho bizu de prova, né, que diferencia isenção de imunidade. Isenção vem por lei. Imunidade vem na Constituição Federal. Então, cuidado, tá? Diferencie, porque a isenção, ela vem por meio de lei. É uma dispensa, o sujeito abre mão se assim pretender, tá? Há uma liberalidade. Ele, se quiser, dá isenção, se não quiser, não dá. Agora, imunidade não, meu amigo. Imunidade, a limitação é na Constituição. A Constituição mata desde a origem. É quase o que vocês vão estudar lá com o professor Mário Godoy, o natimorto, né? Já nasce morto, tá certo? Então, não há competência ali, há essa limitação nesse exercício da competência, tá certo? Gente, as imunidades, elas estão previstas na Constituição, mas cuidado, viu? Por quê? Olha aqui pra mim. As imunidades, elas estão espalhadas ao longo de todo o texto constitucional, mas a Constituição Federal, nos seus 250 artigos, na verdade há um pouquinho mais, né? Porque há aqueles artigos A acrescentados na Constituição. Então, entre mais dos 250 artigos, você não vai encontrar em nenhum momento a utilização da palavra imunidade. Não vai existir uma expressão tipo, existe imunidade nos itens a seguir, ou então são imunes, ocorrerá a imunidade. Não, você não encontra essa palavra. Essa palavra imunidade, ela foi calcada em entendimentos jurisprudenciais e doutrinários. Não incidência, denominou-se de imunidade tributária. Às vezes até o Constituinte queria ter dito imunidade e acabou citando a palavra isenção, por falta de técnica, gente. Lembre-se, o nosso Constituinte, o nosso Legislativo é feito de pessoas simples, do povo. Muito simples. Por isso, entendam, a palavra imunidade não há de maneira expressa na Constituição, mas a dispensa é constitucional. Temos, por exemplo, no artigo 5º, lá entre seus incisos, não me recordo agora, mas diz que os reconhecidamente pobres na forma da lei é garantido independentemente do pagamento de taxa. Se independe de taxa, imunidade. É garantido o quê aos reconhecidamente pobres? A certidão de nascimento e de óbito. Então, o pobre tem direito de nascer e de morrer sem pagar a certidão. Olha, gente, então essas seriam as regrinhas ali de imunidade, estão previstas na Constituição, a característica geral. Mas o que é que a FGV adora? As imunidades específicas dos impostos. Essas são campeoníssimas. Cobram muito, gente. Cobram tanto que eu separei essas questões pra gente ver. Separei, inclusive, 2 questões e mais uma aí que eu criei para que a gente não caia nessa pegadinha. Quais são essas imunidades dos impostos? Joga na nossa tela aí. Olha, para que vocês possam entender a imunidade dos impostos, o que é que eu quero que vocês percebam? As imunidades dos impostos, de maneira genérica, elas vão estar previstas no artigo 150, inciso 6º, da Constituição Federal. Disse a vocês que a gente voltava para o inciso 6º. Então nós temos ali as imunidades dos impostos. Presta atenção, porque a prova vai querer chamar a imunidade dos tributos. Não. Impostos é apenas uma das espécies tributárias. Eu não estou falando que a imunidade é do gênero, a imunidade é da espécie. Pode cobrar taxa? Pode. Pode cobrar contribuição de melhoria? Pode. Empréstimo compulsório? Pode. O que não pode cobrar são impostos, imunidades. Aí nós temos ali, agora, 5 alíneas. Alíneas A, B, C, a linha D e a novel, a linha E. Viu? No finalzinho aí de 2013, tá? A linha E. O que é que nós vamos encontrar na linha A? A imunidade recíproca. Não podem cobrar impostos. Recíproca. Quem é que não podem cobrar impostos entre si? União, Estado, Distrito Federal e municípios. Eles não podem cobrar entre eles
impostos. Por qual motivo? Para prestigiar a autonomia dos entes. Evitar que um ente queira se sobrepor sobre outro e, com essa sobreposição, queira cobrar impostos. Não, isso não é possível. Não é possível cobrança de impostos entre si. Além deles, o parágrafo 2º do artigo 150 ainda acrescentou outros dois entes que nós precisamos relembrar. Que entes são esses? Eu estou falando das autarquias e das fundações públicas. Autarquias e fundações públicas no que concerne ao patrimônio, renda e serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. Além desses, mais alguém, Rafael? Gente, muita atenção a isso, tá? Além desses, olha quem é que eu vou incluir aqui, ó. Eu vou incluir a sociedade de economia mista e a empresa pública, mas essas duas não estão na Constituição. São jurisprudências do Supremo Tribunal Federal, que determinou quando elas forem o quê? Prestadoras de serviços públicos. Públicos. Como assim? Gente, dá uma olhadinha aqui para mim. Vê bem. Primeiramente, nós temos a ideia da imunidade da União, Estado, DF, município, autarquia e fundação pública, porque estão agindo, estão atuando em prol do interesse público. Mas quando eu falo em sociedade, economia mista e empresa pública, a gente lembra logo que elas são criadas, segundo o artigo 173, para os imperativos da ordem econômica, né? Mas algumas empresas públicas e algumas sociedades de economia mista, apesar de serem empresa pública e sociedade de economia mista, elas estão, na verdade, explorando atividade de serviço público. Tipo, os Correios. Olha, os Correios estariam prestando uma atividade que, segundo o artigo 21, inciso 10 da Constituição, é dever da União. A União criou uma empresa pública e explora um serviço público. Então, como tal, os Correios também são enquadrados como imunes, porque estão prestando serviço público. Sociedade de economia mista, algumas situações também como Sabesp, Caerd, entre tantas outras, que apesar de serem sociedades de economia mista, prestam verdadeiros serviços públicos. E como tal, também passam a gozar dessa imunidade. Beleza? Na tela? Olha, na linha B, qual é o destaque que nós merecemos realizar aí? A imunidade que eu falo agora é a imunidade religiosa. Imunidade religiosa. Gente, muita atenção, tá? Aqui eu não estou falando da religião apenas a católica. Eu estou falando de qualquer religião. Também não é apenas aquelas que venham do cristianismo. Não. Qualquer religião que preza amor ao próximo, que sabe que é interessante ao nosso desenvolvimento social, amor ao próximo, viver coletivamente. Não estou falando daquelas religiões do mal, não, tá, gente? São religiões boazinhas, tá? Então qualquer uma delas aí que você conseguir visualizar como religião, que presta amor ao próximo, pensamento coletivo, passa assim a gozar da religião. O mesmo Estado nosso sendo laico, leigo, não professante uma religião oficial, a gente sabe que a religião é interessante ao desenvolvimento da sociedade. Então por isso eles não pagam impostos. Pagam outras espécies? Sim. Impostos? Não. Só a título de curiosidade, né, a maçonaria, segundo o Supremo Tribunal Federal, entendeu? Ela não é religião, é apenas uma filosofia de vida. E como tal, não goza dessa imunidade, não. A linha C, nós vamos ter a imunidade das instituições. Mas cuidado, que instituições são essas que eu estou me referindo aqui? Eu estou me referindo ao partido político, à fundação do partido político, a entidade sindical dos trabalhadores, a entidade de educação e entidade assistencial sem fins lucrativos. Gente, presta muita atenção a isso, tá? Partido político, fundação do partido político. Para quê? Olha, para poder prestigiar o viés democrático, para que então o poder que estiver na situação, né, o partido que estiver na situação, não venha suprimir os partidos de oposição com a imposição de impostos. Entidade sindical dos trabalhadores, eu estou falando em trabalhadores unidos jamais serão vencidos. A gente sabe que na classe lá do direito do trabalho, que vocês vão ver aí com a professora Kelly, com o Renzetti, a gente sabe que os trabalhadores só têm vez, voz e vez quando eles se unem, porque o patrão é que acaba explorando o trabalhador. Então, nesse contexto, entendam, para que os trabalhadores possam se unir e ganhar melhorias no meio do trabalho, as entidades sindicais dos trabalhadores estarão alcançadas pela imunidade dos impostos. O que é que a FGV, o que é que a banca faz, e a CESP fazia muito isso, vai botar a entidade patronal também para gozar da imunidade. Não. Patrão tem dinheiro, patrão tem poder. Patrão não goza de imunidade, não. Entidade de educação e de assistência social sem fins lucrativos. Olha, gente, eu estou falando aqui de entidades de educação.
Entidade de assistência social sem fins lucrativos. A educação é direito do poder, dever do poder público, direito de todos. A assistência social também, hospitais filantrópicos, lá que cuidam de idosos, pessoas com deficiência. Então, se você está vendo atribuições do poder público sendo desenvolvidas por particulares, não seria justo que esses particulares tivessem que pagar impostos, porque você estaria onerando uma atividade que deveria ser feita pelo próprio ente. Então, valentes desse critério, também passaram a gozar dessa imunidade. Beleza? No nosso material, imunidade cultural. Imunidade cultural é a nossa próxima imunidade. Como assim? Ora, não vai incidir sobre os livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Como assim? Baratear os meios de acesso à cultura. A gente sabe que no país como nosso as pessoas leem pouco, falam muito. Então é preciso fomentar a leitura para que assim as pessoas possam conseguir um desenvolvimento intelectual mais avançado. E uma das formas de desenvolver isso é barateando os meios de acesso à cultura. Barateando então os livros. A gente sabe que mesmo com essa imunidade, não incidindo os impostos, ainda assim os livros chegam muito caros, né? Mas mesmo assim há esse benefício da imunidade. Livro, jornal, periódico e o papel destinado à sua impressão. Rafael, e os livros em meios digitais? Pouco provável que isso caia na tua prova. Por qual motivo? Simplesmente porque hoje nós temos aí em votação no Supremo Tribunal Federal 5 votos já aprovados para querer conceder essa imunidade. Mas ainda não foi dada a imunidade em livros e meios digitais. Talvez no próximo curso que eu venha gravar, aqui no Eu Vou Passar, a imunidade em livro digital já tenha sido alcançada. Por enquanto ainda não, ainda está em votação. E por fim, a novidade que veio através da emenda constitucional número 75, eu estou falando da imunidade que envolve ali obras musicais nacionais. Como assim? Gente, um grande setor aí, o setor melhor da indústria artística nacional, né, de música, né, o setor musical, pressionou a aprovação dessa PEC, que acabou sendo acrescentado aí para não incidir os impostos. Não vai incidir impostos sobre o quê? Não vai incidir impostos sobre essas músicas. Como assim? Ele fala, gente, em obras feitas por brasileiros ou então interpretadas por ele. Por isso, muita atenção, tá? Base física, o CD, o DVD, o Blu-ray, até mesmo só a música em meio digital, também vai gozar dessa imunidade, mas que a gente tem que sempre analisar é o elemento nacional, é um dos polos. Como assim um dos polos? Para que você consiga entender de maneira plena, e para a gente fechar esse bloco, eu vou fazer um quadrinho aqui bem pequenininho, tá? Vai na nossa tela aí. Olha bem, observa. Suponhamos então que aqui nós estamos aqui diante de um quadrinho que fala em autor da obra e o intérprete dessa obra. Autor e intérprete da obra. Olha, se eu estou diante de uma obra que foi cantada, cantarolada por um estrangeiro, ela pode sim, perdão, por um nacional, ela pode sim gozar dessa imunidade. Vamos com calma aqui. Vê bem. Autor da obra. O autor da obra foi o nacional, um brasileiro. Quem interpretou também foi o nacional, também foi o brasileiro. Goza da imunidade? Sim, goza da imunidade. Quem fez a obra, quem fez a música e quem interpretou. Agora, se eu estou diante de um autor estrangeiro, vai ter imunidade? Sim, desde que o quê? Desde que a obra venha a ser interpretada pelo nacional. E se eu estiver diante da situação inversa, Rafael, como assim? Ora, o intérprete foi estrangeiro, mas a música que ele está cantando, ela é nacional. Goza da imunidade também. Então quem é que fica fora? Quem fica fora, gente, é aquele estrangeiro que interpreta a música estrangeira. Está fora. Estou falando aqui, por exemplo, do Roberto Carlos cantando a música dele, as canções que ele mesmo compõe. Goza da imunidade? Goza. Eu estou falando aqui, por exemplo, do Roberto Carlos interpretando a música do Julio Iglesias. Ora, ele também vai gozar da imunidade. Eu estou falando aqui no sentido inverso agora. O próprio Julio Iglesias cantando a música do Roberto Carlos. Também vai gozar da imunidade? Vai também. Quem fica fora é se ele estivesse cantando, o Julio Iglesias cantando a sua própria canção. Então isso aí estaria fora. Tem que ter esse elemento nacional em um dos polos. Fechado? Gente, esse nosso bloquinho aí já estourou por demais. Então aqui eu vou terminar esse bloco com vocês e a gente analisa as questões do nosso próximo bloco. Fechado? Te aguardo no próximo bloco. Até lá.